Hoje eu estou trazendo aqui a minha primeira leitura do ano de 2021 que eu queria comentar aqui com você que está assistindo esse vídeo. Se trata do Memória de Minhas Putas Tristes, de 2004, uma das últimas obras escritas pela lenda Gabriel Garcia Marques, e que é um tanto quanto polêmico pela visão das pessoas que leem ele. Já de início, um breve resumo sobre a história desse livro. Memória de Minhas Putas Tristes versa sobre um idoso que no seu aniversário de 90 anos resolve se presentear com uma noite de amor com uma virgem. Então ele liga para uma antiga amiga cafetina e consegue meio que encomendar uma noite com uma virgem, que termina sendo uma menina de 14 anos. Porém, quando ele vê essa menina lá dormindo, ele se apaixona. Então ele termina não fazendo nada e começa a versar sobre o passado dele, sobre o que ele viveu nesses 90 anos e sobre a relação dele em si, com a vida, com o sexo, com as mulheres e com a morte. Antes de mais nada, claramente existe aqui uma polêmica sobre o próprio fio a qual esse livro busca versar, né? Busca tratar, mas dentro de uma dinâmica tão complexa, se faz muito necessário absorver outros aspectos do livro, até porque esse tema principal muitas vezes se torna absolutamente esquecido e é necessário meio que analisar pela ótica regionalista da coisa. Mesma coisa sobre Jorge Amado, por exemplo, que era amigo de Garcia Marques. Uma coisa que me faz fã desses dois autores é quão fielmente eles retratam a época em que eles viveram. Ou seja, eles estão ali versando sobre algo que muitas vezes era normalizado nessas culturas em determinado período de tempo, que não significa de forma alguma que é certo. Temas como a própria pedofilia, o estupro, o machismo, racismo, intolerância religiosa, mas que são interessantes para a gente analisar como um ponto de vista histórico mesmo, como um material antropológico, sociológico. Então eu tento meio que filtrar algumas coisas quando eu leio livros assim, meio polêmicos. Que não foi o caso, por exemplo, de Lolita, que quando eu li eu simplesmente não gravei um vídeo para o canal porque eu não tinha nada de bom para dizer e eu preferi calar minha boca. Mas, dito isso, feito esse disclaimer, vamos lá para as observações gerais assim, que eu pude fazer nessa leitura. Que foi muito boa para começar o ano por se tratar de uma escrita leve. Veja bem, o que entra já numa embate, né? Porque o tema, assim, o fio da meada é meio problemático. Meio não, é problemático pra caramba. Mas a leitura é muito leve, porque Garcia Marques consegue colocar uma poesia muito grande nas palavras dele. E como eu falei, o livro não vai revolver ao redor disso. Ele vai estar traçando ali um panorama do que foram essas 9 décadas que esse homem, o personagem principal, viveu. É o relato da decadência de um homem, de como ele surgiu de uma vida em que tinha tudo e aos poucos chegou no momento de ter que vender os móveis da casa para continuar vivendo, sabe? Passa pelo relato da família perfeita, de como ele descobria as falhas da mãe dele, a relação dele com as mulheres. É, na verdade, uma vida extremamente melancólica e chata que o Garcia Marques consegue embelezar. Ele pega a vida de um cidadão comum, um jornalista comum, pobre, sem muitas perspectivas de vida,
satisfeito com pouco, vai pro trabalho, volta para casa, vai pro trabalho, vai pro cabaré. E é basicamente essa a realidade dele. Mas no meio de toda a decadência que vai se promovendo, na solidão que vai escalando até culminar no ápice da senilidade dele, que é quando ele decide que ele quer essa noite com a Virgem, o Garcia Marques vai colocando diversos diálogos muito interessantes e imponentes sobre essa relação entre vida e morte, e muitas vezes a gente vê como o personagem principal, ele meio que, apesar de vez ou outra se assustar, ele lida com a morte como se fosse uma velha amiga, sabe? Ele não realmente parece temê-la. Então é por isso que termina não sendo uma coisa muito pesada. Porque o Garcia Marques, ele não vai se aprofundar bastante em nenhum dos temas abordados, mas ao mesmo tempo ele vai propor uma reflexão sobre eles. Tanto que você pode ver, o livro é fininho, ó. Dá pra você ler ele em uma sentada. Ele tem tipo 4 capítulos, então é muito curto. Mas num livro tão curto ele ainda consegue propor todas esses debates. Em determinado momento é impossível não ter pena desse personagem, sabe? Mas eu sei que muita gente vai, mas nossa, você vai ficar com pena de uma pessoa que tá atraída por uma adolescente. Não é nesse aspecto. É a pena realmente na forma genuína da palavra, que é um sentimento que você não deve ter por ninguém, sabe? Que é triste, é patético. O ponto que esse homem chega é assim... Se não fosse a poesia de Garcia Marques, seria tipo uma coisa extremamente deprimente de se ler, deplorável. Dito isso, eu acredito que é uma leitura que vale muito a pena. Eu não me arrependi de forma alguma. É leve para começar assim um ano, mas ao mesmo tempo eu acho que públicos mais maduros vão conseguir absorver mais do que ele está colocando aqui. E é isso. Se você já leu, ou tiver lido, ou tiver pensando em ler, ou lendo, etc., manda aí alguma mensagem nos comentários que eu vou responder e a gente pode conversar sobre. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e espero que você venha aqui me ver outra vez. Tchau!